Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Tá na Bula e esta semana vamos falar de nutrição. A nossa convidada é a nutricionista Karina Trevisan. E ela vai falar sobre nutrigenética. Ficou curioso? Roda a vinheta. Oi, Karina, tudo bem? Olá, Oiê! tudo bem? Pensa numa mulher bonita. E ainda mais agora, né? Depois a É a gente conta, gente. Não vou genética dar de spoiler. Karina, você se formou em nutrição em 2007 e logo depois você veio para a Foz. Como é que foi esse processo? Como é que você veio parar aqui na fronteira? Na verdade, eu nasci em Londrina, mas vivi toda a infância em Foz, retornei a Londrina para estudar, fazer minha graduação. E assim que eu finalizei a graduação, eu vim visitar meus pais, que moravam e ainda moram aqui. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar em ambiente hospitalar. Então, desde que eu comecei a faculdade de nutrição, meu foco sempre foi paciente hospitalizado, pacientes mais graves, e essa relação com a boa nutrição e a recuperação. E aí, já fiquei por 4 anos, 4, quase 5 anos trabalhando no ambiente hospitalar. E em seguida, já caí na boa rede da docência, que foi um prazer imenso trabalhar, e é uma área que eu gosto bastante. E as coisas foram acontecendo em conjunto, trabalhando um pouco depois, em seguida, numa clínica de oncologia. E aí, até abri o meu consultório particular, meu consultório próprio, no qual eu continuo até hoje. E aí, dentro da área da nutrição clínica, nutrição esportiva, né, fui aprofundando as especialidades e buscando sempre aí atualizações. Você trabalhava com medicina preventiva. Como que funciona isso dentro da nutrição? Isso, é uma área que eu acredito que é a mais importante, na verdade, dentro da educação de saúde do ser humano, né? Dentro desse autocuidado. Porque é justamente a gente prevenir o desenvolvimento de doenças, que é o meu grande foco, é a minha grande paixão dentro da nutrição. E aí existe justamente essa relação, o que a gente pode fazer, se alimentar, e também um cuidado integral com relação à saúde emocional, à saúde física, para evitar que as doenças apareçam. Então, antigamente falava assim, minha família toda tem hipertensão, colesterol, eu vou ter, né? Como se não houvesse caminhos para a gente evitar e se distanciar. E sabe-se muito bem que hoje não é assim que funciona, a gente pode estar trabalhando muito aí nessa questão de prevenção de diversas doenças. E aí a medicina preventiva é justamente esse trabalho. Normalmente é um trabalho em conjunto, que eu também trabalhei durante esse mesmo período do ambiente hospitalar, era um plano de saúde específico, e a gente trabalhava junto com outros profissionais de outras áreas, levando conhecimento, né, para os participantes de o que fazer no seu dia a dia para ter mais saúde. Karina, em 2017, em 2018, você foi a Nutri do Bem Verão e agora você volta. Como é que é essa experiência para você? Hoje é muito confortável, na verdade, esse trabalho, justamente por já ter essa experiência, mas ela é sempre muito engrandecedora, porque toda vez que a gente trabalha com um paciente obeso, é muito diferente daquilo que a gente imagina, que a maioria das pessoas imaginam, né? Que é aplicar uma dieta específica, enfim, para perder peso. E não é. Na verdade, a gente precisa buscar a causa daquilo, daquele desenvolvimento, daquela história. Por isso que dentro desse programa nós somos uma equipe multiprofissional, justamente para um apoiar o outro e aí conseguir direcionar esse apoio no melhor tratamento, melhor acolhimento para esse obeso, porque são só pacientes obesos, e que também acoplam algumas outras doenças, porque a obesidade acarreta esse desenvolvimento de outras doenças. E aí, justamente, entendendo essa causa, da onde isso está vindo, trabalhar essa mudança de hábitos, que eu acho que aí é o caminho, né, para o autocuidado de saúde, é a mudança do hábito, desde o mais simples, de um copo d'água, de aumentar para 2, para 3, e desde a qualidade da alimentação, entre outras áreas, como exercício físico também. Isso é o que mais difícil, inclusive, né? Fazer as pessoas mudarem esses hábitos. Na verdade, eu sempre uso um exemplo que é como quando a gente vai trabalhar todos os dias usando a mesma rua. Aí, de repente, tem um guarda bem naquele dia
e ele fechou aquela rua. Num primeiro momento, a gente fica um pouco estressada, a gente fica... É como se o cérebro entendesse, e aí, o que eu faço? Como também quando alguém senta na sua cadeira, todo dia na sua cadeira onde você almoça. E um dia chegou uma visita e ela sentou no seu lugar. Parece que em algum momento você se perde, mas é uma questão de racionalizar, trazer para a consciência. Né? Poxa, posso pegar um outro caminho e vai ficar tudo bem. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente descobre que aquele novo caminho foi melhor e trouxe mais benefícios, você chegou mais rápido do seu trabalho, enfim, né? Ou outro exemplo, se alimentou melhor. E é isso que a gente quer propor, mudança de hábitos alimentares e de vida, no qual a pessoa se encontre e ela possa desenvolver aquilo para sempre de uma forma confortável, que não seja um regime, que não seja só um período de dieta. Então, é um desafio grande também, porque né, pessoas de várias idades, e aí a gente propor mudanças requer aí um acompanhamento detalhado, com várias pedras no caminho, mas que é possível. Karina, tu tem pós-graduação em nutrição, em fitoterapia, mestrado em ensino, e você vem se dedicando desde 2013 à nutrigenética. Isso me remete àquilo que tu falou do histórico familiar. A gente carrega esse histórico para a gente. O que é essa nutrigenética? Isso, exatamente isso. O tal dos genes, o nosso DNA. Cada um tem um DNA. Né? E aí, justamente, a ciência conseguiu identificar que cada genes que compõe o nosso DNA, ele pode gerar um comportamento no indivíduo ou o corpo também responder a um tipo de ação externa, seja comportamental ou seja pela alimentação. No caso da nutrigenética ou nutrigenômica, que são conceitos diferentes, mas um ele preenche o outro, é justamente isso, de que forma o seu corpo responde aos alimentos e de que forma os alimentos atuam, né, e modulam, na verdade, essa resposta da sua genética. Então, a nutrigenética, na verdade, é uma forma da gente identificar os seus genes e de que forma a gente pode atuar melhorando essa nutrição da forma mais personalizada possível. Né? Destacando que a gente nunca vai mudar o DNA, a gente não vai alterar os seus genes, mas a gente vai mudar a expressão, né? De que forma isso é expressado no seu dia a dia. Né? Então quer dizer que a genética tem muito a ver com engordar ou emagrecer? Tem, exatamente. E aí dentro da nutrigenética, por isso que assim é uma área que me fascina muito e eu estudo bastante dessa área. Justamente porque é onde a gente encontra respostas. Né? Então, aquele indivíduo que come pouco e é obeso, existe, que antigamente era taxado de mentiroso, né? Não, é lorota, né? É verdade. Está comendo escondido. Né? A própria da categoria, outros profissionais julgavam, e aquela paciente, aquele indivíduo que come muito, né? Que todo mundo tem uma amiga que come de tudo, come muito e continua magra, né? Claro que quando a gente fala em ganhar peso, perder peso, não quer dizer que está saudável, a pessoa magra que come de tudo. Mas aqui, especificamente falando da questão do ganho de peso, de obesidade, justamente é isso. A pessoa, ela tem, quando eu uso esse palavrão chamado polimorfismo, são alterações nos genes que compõem o DNA. Então, quando ela tem algumas alterações em alguns genes, a resposta dela vai ser diferente. Então, por exemplo, um dos grandes genes que foram identificados com o desenvolvimento da obesidade é o gene chamado FTO. É o mais famoso dentro da área, né, dos estudiosos de genética. E é onde eles conseguiram mostrar justamente isso, né? Que as pessoas que têm, principalmente, não só nesse, mas outros que compõem, porque os genes trabalham em conjunto, elas vão ter uma resposta diferenciada, elas vão acumular um pouco mais gordura do que o normal. Muitas vezes ela vai ter um aumento do hormônio leptina, que é um hormônio que aumenta o apetite, então ela tem mais apetite que outras pessoas. Né? E aí que a gente vai cada vez mais caracterizando o perfil daquele indivíduo, compreendendo para poder abordar de uma maneira diferente. Então não adianta a gente aplicar uma dieta de 500 calorias para todo mundo, ou que para mim, na verdade, eu acho isso bem, bem absurdo, né? De qualquer forma, mas acontece. Porque para uma pessoa vai gerar um estresse, um malefício, ela vai sentir muito mal, já muitas vezes para outra ela fala, nossa, para mim foi ótimo, né? Me senti bem. Isso que eu ia te falar, tem gente que até hoje tem aquela imagem do nutricionista como o cara que corta tudo, que zera tudo e que cria
nossa, um organograma ali para a pessoa comer aquilo. Mudou isso já, né? Graças a Deus, né? Na verdade, a própria categoria, de alguma forma, alguma geração aí trouxe essa informação de que nutricionista era comer, lembra? Até tinha um quadro que brincava de não pode, não pode, não pode, né? Ou, até hoje ainda rolam umas brincadeiras, tá com fome, come 2 castanhas do Pará, né? Mas isso eu sei que são perfis também. São perfis de nutricionista, eu sempre busquei nutrir, né? Eu acho que justamente a nutrição é isso, é ensinar a nutrir, é aprender a nutrir, que foi uma coisa que eu precisei aprender também, porque a gente acha que sabe, né? A gente acha que simplesmente comer é se nutrir bem, são coisas diferentes. E a nutrigenética é justamente esse olhar. Então, quando eu aplico esse trabalho, esse exame específico nos meus pacientes, é isso que eu quero trazer, melhorar esse engajamento neles, de ter esse olhar de autoconhecimento, porque eles estão conhecendo o DNA deles, a forma que aquilo corresponde, e aí entender que ele precisa consumir tal alimento, ou mais vitamina C, ou mais vitamina D naquele momento, porque ele tem um polimorfismo e a necessidade dele é maior. Para isso, ele vai ter uma melhor resposta imunológica, enfim. Né, como um exemplo. Então, eu gosto muito desse engajamento justamente para as pessoas mudarem esse pensamento de que a nutrição é se nutrir melhor. Né? E aí, claro, a consequência de se nutrir melhor é um físico melhor, porque daí, né, a gente vai cuidando de outras áreas também, dormir bem, e aí é o bola de neve positiva. E você, como que você define ou identifica que nutrientes está faltando? Tem um exame específico para isso? A identificar a deficiência nutricional, ela é mais ampla. Então, normalmente, uma conversa com o paciente, o perfil do que ele come, sinais e sintomas são muito importantes. Exames de sangue, a gente consegue detectar o que está faltando naquele momento, né, no paciente, para a gente ver em termos de vitamina, que isso é muito comum no dia a dia. E aí, o exame genético, é importante a gente diferenciar, que ele não vai mostrar aquilo que está em falta no seu organismo, mas aquilo que você tem maior dificuldade, principalmente em relação às vitaminas e minerais, de absorção. Então, o olhar do nutricionista é diferente. É como se a prescrição ela fosse um pouco mais dedicada para aqueles nutrientes, porque entende-se que o seu organismo precisa um pouco mais daquilo do que um outro paciente. Karina, e como é que é feita a coleta e para onde esse material vai? É analisado aqui? Como é que funciona esse processo? Existem, na verdade, vários laboratórios já hoje em dia, vem crescendo cada vez mais, já é um tipo de exame bem viável, bem acessível. Quando eu comecei a estudar essa área, era bem viável financeiramente e também o acesso. Hoje, já é bem tranquilo de se trabalhar, e justamente a coleta é muito simples, né? Por meio da saliva, porque na saliva a gente encontra o nosso DNA. Então, normalmente vem um cotonetezinho, ou dependendo do laboratório, você preenche com um pouco de saliva, um tubinho, e é enviado para um laboratório de genética ou um laboratório de exames bioquímicos comum que trabalha com um laboratório de genética. Aí depende de cada profissional estar trabalhando, né? Eu trabalho com um específico em outra cidade, que eles, a análise também não é feita neles, a maioria das análises genéticas são feitas fora do país, normalmente Estados Unidos ou Israel. Essa que eu trabalho é feita em Israel, que é um principal líder da área da genética, que aprofundou muito esses estudos do genoma humano lá em 2001, e aí que colaborou muito para esse crescimento, né? Eu digo com relação ao acesso que era mais difícil, porque os estudos científicos são todos, a maioria, americanos, né? São ingleses, enfim. E aí precisa todo esse processo de tradução, e aí também os laboratórios aí começaram a trazer os laudos traduzidos, né? Porque esses exames, eles vêm com em torno de 130 páginas de informações genéticas do seu perfil. Eles são separados um pouco por perfis, então tem lá o exame mais focado. Eu trabalho com a parte da nutrição, né? Achei isso é importante a gente diferenciar. Mas existe, por exemplo, um médico oncologista que trabalha com perfil oncológico de laudo. Então, eles separam perfis de laudos que você pode estar trabalhando. Não que um não possa conter informações que contenham no outro, mas é importante o olhar do especialista para estar aplicando em cima daquilo também. Né? E demora muito? É um pouco complexo, mas o laudo também
bem didático, né? E aí o profissional explicando, esse é muito importante, esse trabalho em conjunto, né? Demora em torno de 45 dias para ficar pronto um laudo genético, né? Mas nesse tempo você dá uma dieta diferente para a pessoa ou não espera esse laudo chegar? Depende, então depende do caso. Então eu trabalho da seguinte forma: uma primeira consulta para eu conhecer bem o paciente, a gente justamente peça alguns exames de sangue, conheço essa história clínica, como é a alimentação dele, quais são as queixas e sintomas. Se logo de imediato eu já percebo que tem algo que eu não preciso ainda do exame genético para estar intervindo, eu já aplico, seja um cardápio, seja alguma orientação, alguma suplementação, né, alguma necessidade. E aí a gente aguarda a chegada do laudo genético. Depois que esse laudo chega, eu faço toda a interpretação e aí sim eu monto o plano nutricional de acordo com o objetivo e as informações genéticas do paciente. Depois eu entrego tudo isso junto e explico. Normalmente a gente aplica essa estratégia, a primeira estratégia, por 3 meses de tratamento, e depois, somente desses 3 meses, que é interessante uma nova consulta para a gente realinhar algumas coisas, até porque o exame ele traz tantas informações que a gente pode mudar na aplicabilidade. Então, naquele momento, eu olho os principais objetivos e algumas informações que o exame me trouxe. Eu não consigo utilizar tudo que ele me traz, todas as informações, porque justamente esses que eu trabalho, é uma técnica, uma tecnologia artificial de informações que ele me traz vários genes. Então, é muita coisa. Graças a Deus, a gente já tem muita informação. E são informações de evidências científicas. Existem milhares de outros genes, mas que ainda a ciência não conseguiu comprovar, ter uma comprovação A, B, que realmente existe essa relação, né? Então, a gente só utiliza realmente aquilo que já tem uma boa comprovação. E aí, conforme a fase do paciente, o objetivo dele, ou ele já melhorou daqueles sintomas, agora ele tem outra, seja engravidou ou mudou totalmente a vida, a gente, o mesmo olhar, muda o olhar para o mesmo exame e muda a estratégia nutricional. Porque é um exame que só se faz uma vez na vida, ele não se repete. Tá? Porque ele não vai mudar. Entendeu? A princípio, até hoje, eu trazer que a gente não vai mudar, mas a gente vai mudar a expressão, a gente vai mudar a forma que isso, né, vira, que a gente fala assim, o fenótipo, de que forma isso vai expressar e vai trazer aí os sintomas, sinais, e a gente consegue comprovar essa melhora por meio do relato do paciente, por meio dos exames de sangue, né, e também sintomas, entre outras coisas que ele vai nos colocando. Existe aí a grande debate dentro da ciência da genética, justamente isso. Será que um dia conseguiremos comprovar essa mudança de expressão? Né? Isso ainda é um ponto de interrogação, porque está o tempo todo em evolução, né, essa área, mas acho também importante a gente fixar que não é algo novo, não é algo tão novo assim. Né? Claro, não é antigo, mas o que a gente tem de novo, na verdade, é essa tradução para o Brasil, esse acesso a um exame que ficou mais viável, ficou muito simples de fazer, né? Hoje meus pacientes fazem em casa, coletam, põem no correio, e depois chega o laudo para mim via online. Então, essa facilidade de se trabalhar, né? Mas o genoma humano, se a gente pensar, já tem 20 anos, né? sendo pesquisado. Né? Karina, eu preciso te perguntar, porque eu fiquei curiosa, mas se não puder responder, a gente compreende por questões éticas. É muito caro esse exame? Não, é que, na verdade, muda o valor, assim, é bacana explicar. Até porque, hoje em dia, já existem na internet vendendo. Você consegue comprar. Mas a questão está na qualidade e na orientação que você vai receber. Você fazer esse tipo de exame e colocar na gaveta, ou você mesmo ler como um leigo, você vai ler, você vai entender, porque eles são didáticos, mas você não vai ter a aplicabilidade. Você fala, tá, e aí? Né? Disse que eu tenho polimorfismo de vitamina D, disse que eu tenho polimorfismo de ômega 3, que não é interessante o ômega 3 para aumentar o meu HDL, que é uma informação também legal de eu comentar, porque muda tudo com o exame genético. Aquilo que era bom para todo mundo, não é mais. Que era esse exemplo do ômega 3, né? Dependendo do teu polimorfismo genético, para você não vai ser interessante. Café é bom estimulante de pré-treino? Depende. Se você não for metabolizador de cafeína, ao contrário, vai te gerar estresse e diminuir seu rendimento.
né? Então, é nessas particularidades que a gente se pega. E aí existem alguns... A questão está na quantidade de genes. Então, ele pode variar de R$600 até máximo que eu já vi hoje, acho que R$3.500. Né? Então, daí depende do perfil, do que vai ser feito, e é sempre bem importante uma análise genética em conjunto de genes. Um gene sozinho não é capaz de modificar muita coisa. Né? Então, eu tenho que fazer essa interpretação, essa arquitetura, esse olhar mais integral, e também só um exame genético, sem essas outras informações clínicas do paciente, também é arriscado, porque ele não é um diagnóstico, ele não vai te falar, você vai ter câncer, por exemplo, porque mostra lá, aumento de risco de câncer de cólon, aumento de risco de desenvolver intestino irritável. E aí eu junto essa informação com o seu perfil se você já ali geneticamente tem uma tendência a desenvolver, de ter intolerância à lactose, intolerância ao glúten, e aí esse olhar maior, vejo como que é a tua família, vejo como que é seu intestino, o seu dia a dia, enfim, a gente vai moldando tudo isso. Mas você pegar um laudo e ler isso sozinha, né, fica justamente essa discussão, só gera susto, né? Gera um medo, e não é isso que o exame genético quer trazer. Existem até alguns documentários com relação a isso, até que ponto a genética ajuda a gente a se tratar ou assustar, ter essa informação. Tem um documentário específico que justamente um repórter fez, um jornalista fez sobre isso, e justamente ele estava com muito medo de descobrir. E depois, no final, ele percebeu que não era nada disso. Mas, claro, que depende muito do intermediador entre esse laudo e da forma que isso vai ser exposto também, né? Agora, tira uma dúvida minha, Karina. A nutrigenética pode explicar por que nós comemos mais doce quando a gente fica nervoso? Claro! Ai, gente, é típico da Elisângela, Karina. Coisa de desculpa. Gordinho, né? Desculpa, é típico da Elisângela. Não, porque assim, a vontade de comer doce mesmo, claro, exceto questão hormonal, fase de TPM da mulher, que aí existe também um perfil genético de palatabilidade, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu sempre comento isso com meus pacientes, que o meu paladar é doce. Meu lanche da tarde é doce. Se eu deixar... Eu sou formiga. E assim... É importante trazer isso para o seu dia a dia. Dentro de uma alimentação saudável, você respeitar o teu paladar adocicado. O que não quer dizer colocar alimentos não saudáveis. Mas você fazer um waffle, um lanche, uma crepioca, pôr uma colher de geleia e um fio de mel, para mim já é suficiente. Né? Então a gente já vai, porque você já vai aprendendo a se agradar. Mas justamente por isso, porque às vezes você consome muito doce no momento, depois você fica se regrando, não posso comer doce, não posso comer doce, não posso comer doce. De repente você quer comer muito doce. Mas encontrar esse equilíbrio é bem importante. E sim, os genes, eles têm essa relação, ele mostra essa vontade maior, mas principalmente uma das partes que eu acho incrível de descobrimento desse perfil genético é o conhecimento do teu perfil de neurotransmissores. Existe um gene específico chamado CONT, assim como outro chamado BDNF, que ele vai mostrar de que forma você, diante de um estresse ou de um problema, você reage. Então, a gente consegue diferenciar aquelas pessoas que, diante de um estresse, elas ficam deitadas ou dificuldade, né? A gente viu muito isso na pandemia, ficam deitadas, desanimadas, mais para o perfil deprimido, e aquele perfil que, diante de um problemão, ele vai em frente, ele faz tudo, mas tudo que aparece, mais do que até ele imaginava que conseguia. Mas depois vem um estresse, e aí vem tudo, vem problema do intestino, perde o foco, perde a concentração, não consegue mais se comunicar, fala, minha memória está ruim. Isso é um desequilíbrio de neurotransmissores, né? E que tem uma relação imensa, se você viver dentro desse equilíbrio, uma relação imensa com o desenvolvimento de Alzheimer, por exemplo. Então, o que a gente traz? A fitoterapia, por isso da minha pós também em fito. A fitoterapia, ela vai ajudar a você viver, claro, não sozinha, né? Lembra que a gente trabalha em conjunto, sono, exercício físico, sempre, água, tem essas outras coisas também, os outros cuidados complementares. Mas a fitoterapia vai ajudar nesse sentido, o uso de chás, uso de ervas, por exemplo, ashwagandha, rhodiola, são ervas
indígenas que vêm ajudar o nosso corpo a não se desequilibrar esses neurotransmissores diante do estresse. Então, a gente se mantém em equilíbrio também. Karina, rapidinho agora para a gente terminar, eu tenho 2 perguntas, Elis. Uma primeira, quem mais te procurou nesse período de pandemia? Obesos ou gente querendo melhorar a forma física? Gente querendo cuidar da saúde. Que colocou, pôs o pé na jaca e quis recuperar. Para minha alegria, porque esse sempre foi meu intuito, as pessoas não virem procurar só porque elas ganharam peso, sabe? Só o cuidado estético e eu cuidando de toda a saúde, uma preocupação com um olhar mais integral e a pessoa, tá, mas quanto tô pesando? Só quer saber com o peso. Não é isso. Claro que o peso é um parâmetro importante de equilíbrio, a gente consegue através dele entender, opa, o que está acontecendo aqui? Mas foram pessoas preocupadas com a saúde, isso depois que passou aquela primeira onda, digamos assim, do susto, e que ganharam peso. Então, aquelas pessoas que não ganhavam peso antes, falavam, meu Deus, que estranho, ganhei peso, Então, é mais esse perfil. E aí, aonde também a nutrigenética cresceu bastante, porque viu-se também que o próprio Covid tem uma relação com a genética, apesar de todo mundo comentar, tem a questão da imunidade, tem a questão, que a gente ouve muito falar, mas existe uma explicação genética. E aí eu acredito bastante que a gente, alimentando os nossos genes da melhor forma possível, a gente faz a melhor via da nossa parte para se distanciar aí desses riscos, das situações. Claro que é fazer a nossa parte. A gente, existem coisas que a gente não tem controle na vida, Não quer dizer que a gente nunca mais vai ter doença porque estou cuidando da alimentação, enfim. Mas é o que a gente pode fazer, então acho que a gente tem que fazer. Qual que é a tua pergunta? Eu fiquei curiosa agora. É tua? Pergunte. Karina, meu marido não gosta de sopa. E ele fala, sopa não é janta. Eu quero saber, sopa é janta? Sopa é janta, sim. Sopa é janta porque é um prato que a gente consegue deixar ele bem equilibrado, mas claro que depende. Se, por exemplo, você coloca uma mandioca, legumes, uma carne, eu tenho igual uma proporção nutricional de um almoço, de arroz, de carne e de salada, por exemplo. Então mas depende do que põe também. Karina, agora uma pegadinha. Eu acho que ele não gosta de sopa, daí quem não gosta de sopa? Ele não gosta. Ele não gosta. Karina, agora a última saideira. Arroz embaixo ou sobre o feijão? Se quiser, não tem problema nenhum. Essa velha história. Do jeito que te der mais prazer. A alimentação tem que te dar prazer, mas com consciência. Mas então, engorda o arroz e feijão? Um pouco de arroz e um pouco de feijão. Não precisa excluir arroz e feijão, porque está cuidando, muito pelo contrário, está cuidando da saúde, tem que pôr arroz e feijão. Mas está cuidando do peso, É incrível a combinação do arroz e feijão, gente. Se a gente comparar perto das alimentações fora do Brasil, é uma honra a gente poder ter essa cultura alimentar. Ele é maravilhoso. E aí, seja em cima, seja embaixo, não tem problema nenhum. No estômago mistura tudo. Gente, a Karina, a gente falou que não ia dar spoiler no começo, mas começou a pandemia, ela parou de atender presencialmente, começou online, aí engravidou, está aproveitando para cuidar do bebê e tem novidade agora, né, Karina? Tem novidade, primeira mão, hein? Parabéns para vocês, Então tem novo baby aí, o irmãozinho. Vamos aproveitar essa onda aí, Já que eu brinco assim, já que estou sem dormir, vamos continuar. Maravilha, Karina. Fica bastante tempo em casa, né, Karina? Home office. Pois é, mas é interessante, As coisas vão acontecendo de uma forma que eu sempre quis poder me dedicar aos meus filhos na primeira infância, ali pelo menos até 2 anos, estar bem presente. E tudo condizeu para esse momento. Então, tá tudo ótimo. Deu certinho, né? Deu certinho, Graças a Deus. Karina, obrigada de coração. Nossa, adoro você. Obrigada mesmo. E um beijo. Eu que agradeço. Espero ter conseguido explicar um pouquinho. Eu sei que é um tema complexo, mas a ideia é trazer isso para o nosso dia a dia, a gente aprender cada vez mais, porque é algo que a gente vai ouvir falar muito ainda. Com certeza. Tomara. Beijo. Muito obrigada, viu, Karina? Parabéns pelo baby. Obrigada, um beijão. Beijo. Tchau. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve ou acione o sininho aí pra gente. Aciona, curta, compartilhe. O que mais que tem, Elis?
Não sei.